Devocional diário, série Tempo de Guerra e Tempo de Paz, 4º episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 4º episódio dessa série Tempo de Guerra e Tempo de Paz. Temos falado baseado no texto de Eclesiastes 3, capítulo 8, quando fala do tempo de guerra e tempo de paz. Já falamos aqui sobre a paz como o tesouro certamente que figura entre os mais valiosos que podem existir. Falamos aqui sobre os ambientes onde acontecem as guerras que são por demais inférteis, improdutivos, cheios de prejuízos, dominados pela destruição, portanto em ambientes de guerra nada se constrói. Falamos dos diferentes tipos de guerra e onde elas podem acontecer, e no episódio anterior nós falamos sobre as guerras no corpo físico. E hoje nós vamos continuar nessa ênfase dos três locais de guerras que vamos separar aqui nessa série, que separamos, que vamos enfatizar, que são as guerras no corpo, na alma e no espírito. Hoje vamos falar sobre as guerras que podem acontecer na alma. Eu fiquei pensando, listando, relembrando casos em que já atuei, trabalhei, ajudei, ou que os times de psicólogos, psiquiatras trabalham árdua, científica, metodologicamente, diariamente, para trazer qualidade de vida, normalidades, melhoras. Vivemos na época das terapias, porque quantas pessoas guerreiam na sua alma contra a angústia. Quais guerras podem acontecer na alma da gente? Guerras contra a tristeza. Pessoas que sentem uma tristeza, uma solidão profunda. Às vezes têm tudo, possuem tudo, mas são tristes, são solitárias. E a pandemia da depressão que acomete o planeta? Nunca antes na história da humanidade foi noticiado, diagnosticado, identificado tantos casos de depressão como nesse tempo. Sobretudo nessa época pós-pandêmica, que trouxe, além da doença, trouxe a questão econômica e algo que é mais duradouro ainda do que a questão econômica é a doença. Que a doença tem vacina, vai mitigar, vai mudar o status de pandemia, vai diminuir, vai ser uma gripe forte, quem sabe um resfriado, se não houverem novas cepas, mutações aí no vírus causador. A questão das economias, elas vão uma hora retomar seu aquecimento. Um ou outro país vai sofrer mais, mas o fato é que as economias mundiais vão ser religadas. Mas e os efeitos da pandemia causados na alma das pessoas pelo confinamento, pela perda de entes queridos, pelo medo, pelo pânico? Por quanto tempo vão perdurar? Essa é duradoura, mais longeva, mais extensa. Pessoas, além de guerrearem no seu corpo, aliás, na sua alma, que é a ênfase do episódio de hoje, contra a angústia, tristeza, solidão, depressão, guerreiam também contra o medo excessivo, medo do escuro, medo de um corredor longo, medo de passar na frente de um cemitério, medo de perder o emprego, medo do dia de amanhã, medo da altura, as fobias, medo de aranha, medo de inseto, medo de injeção, medo de falar em público, questões de alma. E a síndrome de pânico? Ou a síndrome do pânico, que tem o seu start, o seu gatilho em coisas assim repentinas, mas que produzem assim uma escravidão, um desespero, paralisam as pessoas. E aqueles que na sua alma lutam, guerreiam contra a acusação, contra a culpa, contra o sentimento de rejeição, pessoas que também sofreram abusos e as marcas destrutivas, desgraçadas, malignas, terríveis que um abuso causa na vida de alguém. A falta de perdão, que vai produzindo raiz de amargura. E a culpa por algum erro que se cometeu quando não se auto-perdoa. E pior quando também, e tão ruim quanto, não se perdoa a outrem. E os complexos? A inferioridade, questões da mente, os maus pensamentos, os desequilíbrios químicos que produzem na alma das pessoas efeitos terríveis, o alto nível de estresse, o burnout, os transtornos obsessivos compulsivos, os TOCs. Aqueles que sofrem de algum tipo de transtorno obsessivo compulsivo é um escravo, é um sofredor. E aqueles que sofrem dos transtornos de ansiedade generalizada,
a síndrome do pensamento acelerado. Eu poderia listar tantas doenças ligadas à alma, ao emocional das pessoas. Mas nesse caso, o que representaria a paz? Se não a normalidade, o equilíbrio, a felicidade plena, duradoura, a constância, a firmeza, a segurança, a aceitação, o perdão, o se aceitar como se é. Guerras que ocorrem na alma. Nesse caso, a paz seria a normalidade, o equilíbrio, a felicidade plena. E por aí vai. No próximo episódio abordaremos as guerras que podem ocorrer no espírito. Vejo você, falo com você, encontro você amanhã, nessa série devocional Tempo de Guerra e Tempo de Paz. Deus te abençoe.